Você vai aprender física, eu garanto. Atenção, fera. Quando a colisão é oblíqua, a velocidade tem componente em duas dimensões. Mas não se preocupe, a ideia é a mesma. Numa colisão, a gente tem conservação do momento linear. Então, a quantidade de movimento ou momento linear total é constante, se mantém antes e depois da colisão. Então a gente vai ter que o Q depois da colisão é igual ao Q antes da colisão. Só precisa ter cuidado, porque como a gente agora não está mais trabalhando apenas em linha e sim num plano, na hora de fazer a soma dos vetores, a gente vai precisar lembrar lá da regra do paralelogramo. Mas a ideia é a mesma, a quantidade de movimento se preserva, se mantém constante e antes e depois da colisão vale a mesma coisa. Um caso particular que merece destaque é quando a gente tem uma colisão perfeitamente elástica de forma oblíqua entre corpos de mesma massa. Isso vai ter muitas aplicações lá em física nuclear, mas você já pode, a partir de agora, lembrar o seguinte: quando as massas que colidem são iguais e um dos corpos está em movimento e o outro está em repouso, após a colisão, os movimentos são sempre perpendiculares. Então a gente vai ter alguma coisa parecida com isso. Depois da colisão, Q da partícula 1 e Q da partícula 2 forma 90 graus. Sempre que eu tiver uma colisão entre corpos de massas iguais, em que um está inicialmente em repouso, se a colisão é oblíqua, após a colisão eles se separam. Está aqui um, aí o outro vem, colide, aí eles vão fazer movimentos que formam 90 graus. Então, numa colisão perfeitamente elástica entre massas iguais, que é uma parada, outra em movimento, e a colisão é oblíqua, a gente vai ter movimentos perpendiculares. Muita atenção e cuidado com isso. Bora ver exemplo. E aí, fera, já merece seu like? Então cai matando aí nesse like e já sabe, se tiver dúvida, deixa nos comentários que eu respondo. Atenção, fera! Temos agora uma colisão em que os móveis estão com direções perpendiculares. Ele fala de duas ruas, vou aqui representar essas ruas, que são perpendiculares. E aí, um carro, vou representar esse carro aqui por essa bolinha, encontra com um caminhão. A gente já viu que isso vai dar problema, né, fera? E aí, nesta colisão, os dois passam a se movimentar juntos. Então, é uma colisão inelástica. Ora, durante a colisão, fera, a gente sabe que a conservação da quantidade de movimento. Mas quem é essa quantidade de movimento do sistema? Ora, o caminhão tinha aqui uma quantidade de movimento na linha, na direção, no sentido do seu movimento. Está aqui a quantidade de movimento do caminhão. E o carro tinha também uma quantidade de movimento aqui na linha, na direção e sentido do seu movimento. Na hora da colisão, eles passam a se movimentar juntos. E olha só, fera, se eu tenho um vetor 1 e aqui eu tenho um vetor 2, a soma desses vetores, que vai corresponder à quantidade de movimento do sistema, é dada por essa seta aqui, olha só, fera, que é a resultante. Tranquilo? Muito simples, a gente tem vetores perpendiculares, a gente fecha aqui e faz a regra do paralelogramo. Então, essa quantidade de movimento aqui, fera, quantidade de movimento, essa quantidade de movimento é a quantidade de movimento do sistema, antes e depois. Essa quantidade de movimento aqui, quantidade de movimento 1 do carro, essa outra quantidade de movimento aqui, quantidade de movimento 2 do caminhão. E a gente sabe, fera, que se esses dois vetores são perpendiculares, para calcular a quantidade de movimento eu vou usar teorema de Pitágoras.
a quantidade de movimento do sistema, a quantidade de movimento total, vai ser a soma da quantidade de movimento do carro mais a quantidade de movimento do caminhão. Isso aqui é tranquilo, né, fera? Quantidade de movimento total é a soma das quantidades individuais, nada demais. Como essas quantidades são perpendiculares, fera, a gente vai usar Pitágoras. Então, a quantidade de movimento total vai ser, no início, o carro que tem 1 tonelada de massa tem velocidade igual a 25 km por hora. Ives, eu posso usar massa em toneladas e velocidade em quilômetros por hora? Pode, fera, nenhum problema. Como aqui eu tenho o caminhão também com a massa em toneladas, 4, e também com a velocidade em quilômetros por hora, 15, não há problema. Como eles são perpendiculares, fera, o quadrado da resultante é igual à soma dos quadrados das componentes. E aí eu vou ter que a quantidade de movimento total ao quadrado vai ser igual 25 ao quadrado, dá igual a 625, mais 4 vezes 15 dá 60, ao quadrado dá 3.600. Ora, fera, essa quantidade de movimento total, no início e no final, vale a mesma coisa. Então, no final, os dois corpos estão juntos, porque a colisão é uma colisão inelástica, fera. Se a colisão é inelástica, a quantidade de movimento total, no final, eu posso fazer massa do carro mais massa do caminhão, tudo isso multiplicado pela velocidade do conjunto, que é exatamente o que eu quero saber quanto vale. Então, substituindo aqui a quantidade final, eu vou ter massa do carro em toneladas 1 mais massa do caminhão em toneladas 4, eu vou ter 5 vezes a velocidade que eu desconheço, x, tudo isso ao quadrado. 5 ao quadrado é 25, trazer para cá, fera. 5 ao quadrado, 25 vezes x ao quadrado é igual 625 mais 3.600 dá 4.225. Aí eu tenho então que o valor de x ao quadrado vai ser igual a 4.225 dividido por 25. X ao quadrado vai ser igual, fera, confere aí, 4.225 dividido por 25 dá 169. X vai ser então a raiz quadrada de 169, que é igual a 13. Como as massas estão todas em toneladas e as velocidades todas em quilômetros por hora, 13 quilômetros por hora é a resposta, é a velocidade do conjunto após a colisão. Então, a alternativa correta é a alternativa da letra E de eita poxa, fera. É fácil. É fácil se você lembrar que a quantidade de movimento total no início e no fim vale a mesma coisa durante a colisão. Fera, quando há uma colisão na rua e o perito vai lá avaliar quanto era a velocidade estimada dos automóveis, esse tipo de equação ajuda ao perito saber quem estava certo ou não na hora da colisão. Na verdade, a gente tem outras coisas, outros parâmetros a serem considerados, mas essa expressão aqui é uma das expressões que entra na hora de fazer os cálculos. Tranquilo, fera? Vamos juntos, esse é seu ano. Um automóvel é projetado para colisões inelásticas, de tal modo que sua estrutura absorve a maior parte possível de energia na colisão, protegendo assim os ocupantes do automóvel. Considere um carro A de massa igual a 800 kg que se desloca a 64,8 km por hora e um carro B de massa igual a 500 kg que se desloca a 54 km por hora conforme a figura. Sendo a colisão inelástica,
a velocidade dos carros A e B imediatamente após a colisão em metros por segundo é aproximadamente... Fera, essa questão tem uma resolução simples. Os números é que vão dar um pouquinho de trabalho, mas é uma questão bem simples. Ele diz que o carro A, de massa 800 kg, tem uma velocidade que corresponde a 64,8 km por hora. Convém passar para metros por segundo, porque as respostas que ele quer é em metros por segundo. Já um carro B, de massa menor, de massa 500, tem velocidade aqui que é 54 km por hora. Também convém passar para metros por segundo, porque ele quer a resposta em metros por segundo. Eles colidem perpendicularmente e passam a se deslocar juntos. A colisão foi perfeitamente inelástica, com uma velocidade v, que é exatamente o que ele quer saber. Como essa colisão foi perpendicular e os dois carros ficaram juntos, o momento linear desses dois carros juntos é igual à soma desses outros dois antes. Só que como é perpendicular, a gente vai usar Pitágoras. Então, atenção que é só usar Pitágoras. A massa total vezes a velocidade final, que a gente está procurando v ao quadrado, é igual à soma dos quadrados. Massa de A vezes velocidade de A, tudo isso ao quadrado, mais massa de B vezes a velocidade de B, tudo isso ao quadrado. Lembrando que para passar de quilômetros por hora para metros por segundo, eu tenho que dividir por 3,6. Quando eu divido quilômetros por hora por 3,6, eu acho metros por segundo. Como eu quero esse v em metros por segundo, eu preciso transformar essas velocidades. A massa total é a soma das massas, 800 mais 500 dá 1.300. Isso vezes v ao quadrado. É igual a massa de A, que é 800, vezes 64,8 dividido por 3,6 dá 18. Tudo isso ao quadrado. Mais massa de B, que é 500, vezes 54 dividido por 3,6 dá 15. Tudo isso está ao quadrado. Perceba que eu tenho aqui 1.300, tem dois zeros, 800, dois zeros, 500, dois zeros. Então eu posso dividir para facilitar a minha vida todo mundo por 100. Só que está todo mundo ao quadrado, então é por 100 ao quadrado para simplificar isso aqui, ó. Aí eu vou ficar com 13 ao quadrado, 169, isso vezes v ao quadrado, é igual a 8 vezes 18. 8 vezes 18 dá 144. 144 ao quadrado eu já fiz antes, fera, dá 20.736, mas confere aí. Mais 5 vezes 15 dá 75. 75 ao quadrado dá 5.625. Para achar o valor de v, eu vou fazer que v ao quadrado é igual. Somo esses dois termos. Quando eu somo esses dois termos, eu acho 26.361. Esse 169 que está multiplicando, eu passo dividindo. E aí, essa divisão dá aproximadamente 156. O valor de v, então, vai ser a raiz de 156, que é bem próximo de 12,5 metros por segundo. Veja que a parte física do problema acabou aqui nessa linha. Daqui para baixo, o trabalho que a gente teve foi trabalho por fazer conta com números maiores e tirar quadrado, raiz quadrada, mas a questão em si foi simples e a alternativa que dá 12,5 é a da letra D, de Detona, fera. Esse é seu ano. Um gavião avista abaixo dele um melro e para apanhá-lo passa a voar verticalmente conseguindo agarrá-lo. Imediatamente antes do instante em que o gavião, de massa 300 gramas, agarra o melro de massa 100 gramas,
As velocidades do gavião e do Melro são, respectivamente, 80 km por hora na direção vertical e para baixo e 24 km por hora na horizontal para a direita, como ilustra a figura. Imediatamente após a caça, o vetor velocidade U do gavião que voa segurando o Melro forma um ângulo alfa com o plano horizontal, tal que a tangente de alfa é aproximadamente igual a... Dá uma olhada, fera, na figura. Veja que as velocidades no início são perpendiculares, então as quantidades de movimento, os momentos lineares, também são. Veja que eu tenho do gavião vertical para baixo e do Melro horizontal para a direita. Quando eles colidem, no caso quando o gavião pega o Melro, os dois passam a ficar juntos e olha a velocidade U. Ela corresponderia a fechar esse triângulo aqui, como se fosse a resultante da soma desses dois. Olha aqui o ângulo alfa, onde é que ele aparece em relação à inclinação em relação à horizontal. Opa, isso aqui também é horizontal. Então esse ângulo e esse são alternos internos. Aqui também aparece alfa. Logo, eu posso dizer que a tangente de alfa é cateto oposto, que é a quantidade de movimento do gavião, dividido pelo cateto adjacente, que é a quantidade de movimento do Melro. Pronto. Tangente de alfa vai ser igual a massa do gavião, 300 gramas, vezes a velocidade do gavião, 80 km por hora. Ives, eu preciso transformar? Não. Por que não? Porque a massa do Melro, 100, também está em gramas. E a velocidade do Melro, que é 24, também está em quilômetros por hora. Então as unidades são compatíveis, não precisa transformar nada. 0 em cima, 0 embaixo, eu simplifico. Fico com 240 dividido por 24. A tangente, então, vai ser igual a 10. 10 o que, Ives? 10 sem unidade, porque eu simplifico grama com grama, quilômetro por hora por quilômetro por hora. Eu tenho, então, a tangente como 10 unidades simples. 10. A alternativa que diz isso pra gente é a da letra B. B de boazinha, tranquila, só olhar para o desenho e montar aqui e calcular a tangente.